Meu olhar vem procurar pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. Paz, graça e misericórdia. Como todos estão de máscara, eu vou me dar assim um pouco de liberdade de, pelo menos na hora de pregar sem máscara é muito ruim. Mas eu espero, como todos os irmãos estão de máscara e eu estive até agora, que não tenhamos problema. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em João capítulo 9. E eu gostaria que nós pensássemos hoje sobre uma coisa. Eu era cego, agora eu vejo. Eu era cego, agora eu vejo. Posturas diante da atuação de Deus. Nós estamos acostumados, irmãos, ou temos ouvido nos nossos dias, e pastor Léo, continuo tendo só 30 minutos, não é isso? Eita, nós, lá vamos de novo. Nós temos ouvido muito nos nossos dias pessoas incentivando e buscando milagres, na fé ou na expectativa de que se Deus fizer algum milagre, as pessoas vão passar a crer em Deus. E esta é uma das possibilidades do milagre. Um milagre pode ter essa finalidade de produzir ou de alimentar a fé nas pessoas, de forma que elas passem a crer em Deus ou a crer em Jesus. Mas é um equívoco, irmão, pensar que o milagre sempre conduzirá alguém à fé. Esse texto que nós vamos ler no capítulo 9 de João, é um texto muito conhecido, em que Jesus está andando e ele encontra um cego de nascença. João capítulo 9, ele encontra esse cego de nascença e Jesus faz a cura desse cego. E nós vamos analisar daqui um pouquinho mais como Jesus fez esta cura. Mas a expectativa, ou pelo menos 4 grupos distintos de pessoas são tratadas, são abordadas nesse capítulo 9 de João. E todas elas ouviram, ou reconheceram, ou ficaram sabendo da atuação poderosa de Deus. E mesmo assim, nem todas essas pessoas passaram a ter fé, ou a crer, ou a seguir a Deus. Então, por isso que eu quero tratar hoje. Eu era cego, agora eu vejo. Posturas possíveis de serem tomadas diante da manifestação sobrenatural de Deus. Vou começar a ler no verso 1 de João capítulo 9. E passando Jesus, viu um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, estes ou seus pais, para que nascessem cegos? Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou o lodo com os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele.
Ele dizia: sou eu. Dizia-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhe: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dante era um cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e abriu-lhe os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhe disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador, fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tomaram, pois, a dizer ao cego: tu, o que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho? Que vós dizeis ter nascido cego, como, pois, agora vê? Seus pais responderam e disseram-lhe: sabemos que é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos também. Ele já tem idade, perguntai a ele mesmo falará por si. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham decidido que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, deveria ser expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: ele já tem idade, pergunta a ele. Chamaram, pois, ele segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu-lhe, pois, e disse: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E tornaram a dizer: quem te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: eu já vos disse, e não ouviste? Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, tornar-se discípulos dele? Então os injuriaram e disseram: o discípulo dele seja tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhe: nisto estou admirado, que vós não sabeis de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, não poderia fazer isso. Responderam-lhe, eles disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu o que tinha expulsado e, encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse: tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Pai, te dou graças por tua bondade, pelo privilégio, Senhor, de estar diante de ti, diante da tua palavra. Eu peço que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, o Senhor descortina diante de nós o teu favor, Senhor. O mesmo Espírito de Deus que um dia inspirou a tua palavra, ilumine os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreendê-la com boa, com perfeita e agradável a vontade de Deus, porque está escrito: nem só de pão vive o Filho do Homem,
mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E ainda, na autoridade do teu nome, nós ordenamos a todos os demônios que vieram para nosso meio para roubar a nossa atenção, retroceda em nome de Jesus. E levamos cativo cada pensamento à obediência de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amado, esse texto é muito interessante, porque ele começa logo nos primeiros versos, além de dizer que era cego de nascença, ele começa a enfrentar uma situação muito interessante. No verso 2, os discípulos chegam para Jesus e perguntam: Senhor, quem pecou para que esse cego, ou para que esta pessoa nascesse cego? Foi ele ou foi os seus pais? Os judeus acreditavam que, se não todas, pelo menos muitos das doenças que nos acometem, que acometem o ser humano, são produtos do pecado. E esse pecado tem mais de um sentido. Pode ser o pecado original, o pecado de Adão. E nesses termos, amados, nós sabemos pela Bíblia que Deus nos criou não para morrer, não para adoecer. Deus nos criou para o louvor da sua glória, e não estava no projeto adoecer e nem morrer. Então, nesse aspecto, é bíblico que todas as nossas doenças, todas as nossas mazelas decorrem do pecado ou da natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Mas não é essa a discussão que os discípulos estão tentando levantar com Jesus. É que os judeus também acreditavam que muitas das doenças físicas que nós temos hoje, elas são ou imputação de pecado dos nossos pais, ou pecados que nós mesmos cometemos. E isso não é absurdo. O próprio Senhor Jesus disse que Ele visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então é possível que o meu pecado, ele produza consequência no meu filho, no meu neto, no meu bisneto, pelo menos. Ou que eles sofram as consequências dos meus pecados. Ou então é possível que doenças sejam decorrentes de pecados meus mesmos. Eu sei, por exemplo, que pessoas que cometeram aborto e outros tipos de crimes, depois eles começam a remoer estas coisas e produzir doenças psicossomáticas. Ora, mesmo no capítulo 5 de João, Jesus está lá fazendo um outro milagre. Só que o milagre que ele está fazendo lá agora é de um paralítico, ou de um aleijado, provavelmente, que já estava nessa enfermidade há 38 anos. E Jesus cura aquela pessoa, e depois ele encontra de novo com aquele paralítico, e ele diz para o paralítico: olha, vai e não peques mais, para que não te ocorra coisa pior ainda. Neste caso do capítulo 9, Jesus diz que a doença, que a cegueira não é decorrência de pecado, tem outro propósito. Mas a doença daquele paralítico do capítulo 5 de João transparece da resposta de Jesus de que aquela doença decorre de pecado. E como é que eu sei disso? É que Jesus disse: então não peques mais, ou então pare de pecar, para que não venha continuar coisa pior que essa que já te aconteceu por pecados até. Então é possível, irmãos, que doenças e outras coisas sejam produtos do pecado. É possível defender isso à luz do capítulo 5 de João. Mas neste caso aqui, felizmente, Jesus afasta essa hipótese. O que está em evidência aqui não é o pecado. Agora, nós pensamos sempre que estas pessoas que vão ser curadas, ou que a manifestação de Deus vai atrair a fé, o que não é verdade, irmãos. Os milagres, pelo menos no Evangelho de João, das dezenas de vezes que aparecem os milagres que Jesus faz, ou coisa parecida, não é utilizada a palavra milagre, e nem prodígios. Como acontece também neste caso aqui. Neste caso é chamado de sinais.
As manifestações de Deus, seja em milagre, seja em cura, seja na pregação, não são enfatizadas como milagres, mas são enfatizadas como sinais. Elas são feitas como sinal. Sinal de quê? Sinal da intervenção de Deus na terra. Sinal de que Deus continua sendo soberano de todas as coisas. Sinal de que Jesus trouxe o reino de Deus, que com ele o reino de Deus se fez presente. Essa é a ideia dos sinais que Jesus fez. Não fez sinais para aparecer. E por que não foi? Porque às vezes Jesus curava todos, às vezes ele curava alguns, e às vezes tinha muitos doentes e ele curava um só. O capítulo 5 de João, que eu citei aqui, tinha muita gente doente, que ficavam de dia e de noite na beira do tanque, esperando que alguém sacudisse as águas para que pulasse, o primeiro que pulasse na água fosse curado. Lá são muitos os enfermos, Jesus cura um só. O propósito de Jesus com os milagres não foi fechar o hospital. Com a ressurreição não foi acabar com os cemitérios. Ele tinha um propósito de deixar um rastro, de deixar um sinal de que Deus não nos abandonou à nossa própria sorte. De que chegou o tempo da intervenção de Deus. E neste texto, irmão, nós vamos analisá-lo nesses poucos minutos que tenho, nem sei o que fazer com ele. Há 4 grupos, percebam que nós temos 4 grupos nesse texto. E o primeiro grupo que eu gostaria de chamar a atenção os irmãos é o grupo dos vizinhos do cego. A partir do verso 8, então os vizinhos, verso 8... Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? E uns diziam: é este, outros diziam: parece com ele. Mas ele mesmo dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, então como se abriram os olhos? Ele respondeu e lhe disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lave. E eu fui, lavei e vi. E perguntaram a ele: então onde está essa pessoa? Ele falou: não sei. Qual foi? Vejam, os vizinhos não tinham dúvida nenhuma da intervenção de Deus. Eles conheciam esse cego há tantos anos. Viam esmolando. Mas na hora que eles têm esse contato, na hora que eles ficam sabendo, o cego não nega o que ele foi. Um homem me curou. O homem chamado Jesus me curou. E como é que ele fez? Uma coisa bizarra. Fez lama com cuspe, botou nos meus olhos e curou. E eu estou vendo. Olha, amados, o que eu esperaria desses vizinhos? Eu esperaria que eles estivessem interessados em saber onde está Jesus, estivessem interessados em querer saber quem é esse Jesus, em querer adorá-lo, em querer buscá-lo. Não é isso que acontece. Esses vizinhos têm só curiosidade. Ainda pergunta: quem te fez isso? Foi Jesus. Eles sabem que é Jesus, vão procurar Jesus? Não tem interesse em Jesus. É possível, irmãos, que o encontro com Ele produza só curiosidade em alguns. Então o que esses vizinhos fazem? Em vez de levar esse moço e procurar Jesus para querer esse encontro com Jesus, não, levam esse cego para os judeus que já tinham decidido que ninguém poderia falar bem de Jesus. Eles não estão interessados em se encontrar com Jesus, eles não estão interessados em servir a Jesus. Não, eles reconhecem o milagre, reconhecem que há intervenção de Deus, mas é só curiosidade. Quantas pessoas hoje, irmãos,
Às vezes até vem para a igreja. Às vezes até vai ouvir um cantor famoso cristão. Ou quando tem cruzadas evangelísticas, vai ouvir a pregação só por curiosidade. Sai de lá, não tome atitude nenhuma, compromisso nenhum com Jesus de Nazaré. Verso 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Olha, se vira com ele. Resolve com ele. Não tiveram nenhum interesse em ir atrás de Jesus. Segundo grupo, irmãos, está no verso 16 e verso 18. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guardam sábado. Diziam outros: como pode um homem pecar, um pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. E tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes a respeito daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele estivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamassem os seus pais. E por quê? Olha o verso 22. Porque já tinham resolvido que se alguém confessasse fosse Jesus o Cristo, deveria ser expulso da sinagoga. Segundo grupo que nós temos é o grupo dos judeus e fariseus. É o grupo que toma conhecimento da intervenção de Deus, da manifestação de Deus, da cura milagrosa de Deus, mas o que eles estão aqui é resistência. Enquanto a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esses judeus já tinham decidido no seu coração que iriam resistir a Jesus a qualquer preço. Não importa se Jesus curou, nós já decidimos que ele é culpado. Nós já decidimos que ninguém pode segui-lo, que ninguém pode adorá-lo, que ninguém pode sequer dizer que ele é o Cristo, porque se fizer isso, nós vamos puni-lo. Aqui estamos diante de uma evidência de que o sobrenatural de Deus desceu até nós. É lógico que ninguém nunca viu uma pessoa curar um cego de nascença. Mas para os judeus isso não importa. Eles já decidiram que Jesus não é de Deus. As obras parecem, mas não é. Contra todas as evidências, irmãos, é possível que a pessoa, mesmo diante da manifestação de Deus, continue resistindo e se opondo e não crendo. Verso 18. E os judeus não creram nele. Verso 22. E os judeus já tinham decidido que ninguém pode confessar Jesus. E o milagre? Não era para produzir fé, não, irmãos. Esse milagre era só um sinal da intervenção divina. Que a pessoa pode não querer. É ilusão nossa achar que nós vamos pregar e se a pessoa compreender, ela vai se converter. Não vai, irmãos. Muitos não vão. Porque a Bíblia diz que amaram mais as trevas. Muitas pessoas não seguem a Deus, não é porque não conhecem a Deus, é porque ama o pecado, é porque ama as trevas. É por isso que Jesus, no capítulo 8 de João, ele olha para as pessoas e diz: vós sois filho do diabo. Há pessoas que servem o diabo, que servem o pecado, que servem as trevas porque tem prazer. Não há nada que possamos fazer para alcançar essas pessoas.
todas as evidências. Era lógico que era cego de nascença. Os vizinhos já viram. Quem levou para os fariseus já foram os vizinhos e disseram: ele era mesmo cego. O que os fariseus dizem? Não, ele não é cego. Como não é cego? A vida toda nós vimos cego. Não, ele não era cego. Pergunta para o cego: cego, tu era cego? Eu era cego. Pergunta para os pais dele: esse menino era cego? Era cego. Não, não era cego. Pronto, não quero saber. Não tem nada, irmão, que possa fazer para fazer eles acreditarem. Por quê? Porque crer em Jesus pressupõe assumir compromisso com Ele. Pressupõe renunciar às trevas. Pressupõe deixar Satanás de lado, deixar o pecado do lado e dizer: eu sou do meu amado e Ele é meu, e sua bandeira sobre mim é Ele, é o amor. Então não vamos nos iludir achando que todo mundo que vai ouvir a intervenção de Deus vai se converter. Não vai, irmãos. E isso serve de alerta para nós. Não é se eu vou buscar milagre para crer ou para ser fiel. Não, eu sou fiel. E milagre que corra atrás de mim se Ele quiser. Porque a Bíblia diz: e estes sinais, não milagres, e estes sinais... Que sinais? Cura, libertação, expulsar demônios, ressuscitar mortos e tantas outras coisas. Esses sinais seguirão aqueles que creem. É o sinal que persegue o salvo. São os sinais que perseguem os santos, os que creem, e não o crente que sai correndo atrás do milagre. Crente não precisa de milagre para servir a Deus. Crente tem que correr, senão os milagres o atropelam. Glória a Deus. O terceiro grupo, irmãos, que covardia, só 30 minutos, meu Deus. O terceiro grupo que nós temos aqui são os pais do cego, irmãos. Quando chamam o pai do cego, os judeus estão indignados e mandam chamar seus pais. Verso 20. Verso 19. Perguntaram-lhe: é esse o vosso filho que dizeis que nasceu cego? E como ele agora vê? Os pais responderam e disseram: oh, sabemos que é nosso filho, sabemos que nasceu cego, mas agora como vê nós não sabemos. Nós não sabemos como ele passou a ver, não sabemos quem curou isso, ele é maior de idade. Pergunta para ele. Que atitude, irmãos, eu fico impressionado. Porque um pai que teve um filho cego a vida inteira, na hora que soubesse que esse filho não está mais cego, que esse filho foi visitado pela manifestação de Deus, o que se esperaria desse pai é que ele corresse para Jesus, é que ele abraçasse Jesus, é que ele se convertesse, é que eles enfrentassem céu e inferno para defender Jesus. Eles fazem o oposto, irmãos. Qual é o oposto? Eles dizem: olha, não quero, dê uma de Pilatos. Eu não quero me envolver com isso. Eu sei que é meu filho, eu sei que era cego. Agora, essa história, como ele foi curado e quem curou, não quero saber. E por que ele não quer saber? A Bíblia diz: é porque eles não queriam ser expulsos da igreja. O verso 22 diz que os judeus já tinham decidido que quem confessasse Jesus seria expulso da comunidade. E esses pais estavam amando mais a comunidade do que a evidência da manifestação de Deus na cura do seu filho. O que é isso? Indiferença. O que eles dizem aqui? É irrelevante para mim o menino ter sido curado. E é mais irrelevante ainda quem curou. É possível, irmãos, que a maldade dessa ocorra nos nossos corações, vendo a manifestação de Deus e tratar isso com indiferença, sem compromisso, proteger na própria pele. Misericórdia, diga isso, misericórdia.
Quarta coisa, o quarto grupo que nós temos aqui, irmão, que não sei nem se pode ter chamado de grupo, era o cego. O cego sabe o que é passar tantos anos sem ver a luz do dia. E no momento que ele se encontra, que na verdade ele nem viu Jesus ainda, mas ele ouviu e foi curado, ele fica tão impressionado quando ele tem esse encontro cara a cara com Jesus, ele fica tão impressionado que ele está disposto a sair pregando para todo mundo. Ele está tão cheio de Deus, da graça de Deus, ele está tão feliz pela intervenção do reino de Deus na vida dele, que ele encontra os vizinhos dizem, como é, não é você? Sou eu mesmo que eu era cego, e quem te curou? Não sei quem me curou. Eu nem sei quem me curou, mas eu sei que eu era cego. Chegou para os judeus depois a mesma coisa, os judeus dão uma apertada, uma parafusada nele e diz, olha, quem te curou? Quem me curou não sei, eu sei que ele botou lama no meu rosto, meu olho, cuspiu, botou lama no meu olho, eu fui me lavar, estou vendo. Ele sabia que poderia ser expulso, irmão. Os pais dele sabiam, ele também sabia que poderia ser expulso da sinagoga. Ele não estava nem aí. Ele tinha uma mensagem nova na vida dele. E uma mensagem que ele pode falar para vizinhos. E ele pode falar para mestres da lei. E ele pode falar para a maior autoridade religiosa. Qual é a mensagem que ele tem? Eu era cego e agora eu vejo. Não há um único cristão nessa terra, irmãos, que tenha tido uma experiência de novo nascimento com Jesus, que não tenha uma mensagem para pregar para qualquer pessoa. A mensagem desse homem era, eu era cego, mas agora eu vejo. Mas a minha mensagem pode ser, eu era um desgraçado de um pecador, e agora eu sou salvo. Eu era filho do diabo, mas agora eu sou filho de Deus. Eu era filho das trevas, mas eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor. Esta sim. Veja, de 4 grupos que viram a intervenção de Deus, só um se dobrou e se converteu. Estava disposto a arriscar a sua reputação, a arriscar a sua pele por causa de Jesus. E aí isso já pergunta para nós, e na faculdade eu tenho coragem de arriscar minha pele dizendo que eu sou de Cristo? Ou eu escondo? E no meu trabalho eu tenho coragem de dizer que eu sou de Cristo? Ou eu sou agente secreto? E em casa, meu Deus do céu? E no meu hall de amigos? Quem teve uma experiência cara a cara com Jesus, amado, muda. Então, recapitulando, já que o meu tempo já acabou. 3, 4 possibilidades nós temos diante da intervenção de Deus. Só curiosidade. E só por curiosidade, que é o que aconteceu com os vizinhos. Ou eu posso fazer com uma atitude de resistência, de raiva, de oposição a Deus. Que a gente acredita que não tem, mas tem, irmãos. Tem pessoas que se opõem a Deus por raiva. Provavelmente um deles foi Charles Darwin, quando ele, antes de publicar o seu livro, ele fez de tudo, negociou de tudo que tinha, até onde sabemos, com Deus, para que se Deus curasse a filha dele, então ele não divulgaria a evolução das espécies. Deus não curou e ele, com raiva, publicou. Terceiro grupo, indiferença. Ele pode ter curado, ele pode existir, mas o que isso tem a ver comigo? Vou continuar na minha vidinha de pecados, de indiferença, de mazelas. Não quero saber de Jesus. Eu lavo as mãos. Pergunta para ele. E o terceiro grupo, eu era pobre, eu era cego, e agora eu vejo. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, mas antes não saia daqui sem perguntar de que lado você está. Em que grupo você se enquadra desses aqui? Muito obrigado e Deus abençoe, pastor.
Seja na rua, na praça, na igreja, na praia ou em qualquer lugar. Um gesto, um sorriso, um abraço, um passo, um café e assim vai começar. E a gente fala das coisas da vida, conversa que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos, histórias vividas e do que virá.